Vamos lá, pessoal. Começamos, Bezat Hashem. Boa noite. Sabe que tem alguns momentos no ano, obviamente que na vida da pessoa também, mas no ano que são marcantes. Cada um tem uma razão específica de por que ele é marcante, mas tem momentos que são, de fato, marcantes. E cada momento gera uma reação específica. O momento de agora, a gente fala o seguinte, já não pode ser. Sim, eu vou informar vocês, que vocês já sabem, quem não sabe, que as grandes festas estão dobrando as esquinas. Alguns fazem a Tarat Nedarim, Selihot, daqui a pouco acho que Nazim também começam Selihot. Então o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente chega nesse momento do ano é, uau, não pode ser, já passou um ano? Eu sempre costumo dizer, minha frase carimbada é a seguinte, se já passou um ano e você sentiu que foi rápido, grita Baruch Hashem, porque tudo que passa rápido é porque é bom. O segundo sentimento que acompanha essa época do ano, qual que é? De novo, não pode ser. De novo aquele mesmo assunto? Você não vai falar de tshuva de novo. Vai falar aquelas leis dos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Tudo aquilo de novo, todas aquelas perguntas de novo. As mesmas perguntas, as mesmas respostas, mas tem uma coisa que muda. O que muda? Nós próprios. A pergunta pode ser que seja a mesma, e não tem problema perguntar a mesma pergunta 10 vezes. A resposta pode ser que seja a mesma, mas a pessoa que escuta a resposta tem que ter mudado de um ano para o outro. Sabe que eles contam até que antigamente, na época do antigamente, e assim que eram as comunidades Ashkenazim, no contrato do Rav, que era aceito para uma comunidade, o trabalho dele, qual que era? Preparar 2 drashot por ano. No contrato dele, o pagamento dele vinha em especial por 2 detalhes. Ele tinha que preparar uma drashá, um shiur para dar antes de Pesach, e outro shiur que ele tinha que dar antes das grandes festas. Então, esse era o principal. De repente, uma pessoa da comunidade foi no shiur, num devido ano, depois que o Rav já estava há alguns anos na comunidade, e começa logo no meio do shiur, um zum entre o público. E o Rav, no fim do shiur, foi averiguar o que foi aquele zum que a plateia estava conversando. O pessoal falou para o Rav, olha, Rav, desculpa falar com o senhor, mas o pagamento do senhor anual é em especial pelas 2 drashot anuais que o senhor faz. Pesach nos dias temíveis, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Até que agora, de repente, o que acontece é o seguinte, o senhor deu esse ano a mesma drashá do ano passado. Poxa, esse é o trabalho do senhor, pelo menos que renovasse a drashá. Aí o Rabino pensou e falou para eles, olha, meus queridos, se vocês podem continuar com as mesmas averot, por que então eu não posso dar a mesma drashá do ano passado? De fato, eu não acho que as pessoas continuam com as mesmas averot. Eu acho que as pessoas sim mudam. E já que as pessoas mudam, então mesmo que fosse, aqui não vai ser, Bezat Hashem, mas mesmo que fosse o mesmo shiur, o ouvido muda, e quando o ouvido muda, o cérebro processa de uma forma diferente, porque nós mudamos. Vamos ver, Bezat Hashem, o que a Kadosh Baruch Hu espera da gente nesses dias. Esses dias que eu digo que vai de hoje até Rosh Hashanah, até Yom Kippur, e acompanha a gente até Sukkot. E Bezat Hashem, a mensagem que a gente vai ver hoje é uma mensagem que eu espero, pensei com bastante carinho durante algumas horas e dias, que vai acompanhar a gente pela vida, pelo ano todo. Tem um passuk em Acharei Mot, que Acharei Mot é a parashá que nós lemos durante Yom Kippur. Yom Kippur se lê uma parashá na Torá, como cada uma das festas. Em Parashat Acharei Mot, que aparece no Sefer Vaikra, a gente lê um passuk. Um dos psukim que a gente lê é o seguinte, a gente menciona a avodá do Yom Kippur, o trabalho que era feito no Yom Kippur, o me'et adat bnei Israel ikach shnei sheireizim. O nosso amigo, grande Kohen Gadol, ele pega 2 animais, 2 bodes, Echad Lashem ve Echad Lazazel. Entre parênteses, tudo vem da Torá. Quando uma situação não dá muito certo em português, que a gente fala, deu bode. Por que deu bode?
Porque um dos bodes ia para o Azazel, ia para um lugar indesejado. Por que a gente fala justo deu bode? Podia falar deu hipopótamo. Tem outras expressões talvez mais legais. Bode não é um animal amedrontador. Por que a gente fala deu bode? Porque um dos bodes que o Cohen pegava em Yom Kippur, queridos, ia para o Azazel. Azazel é um penhasco, ele se despedaçava no meio do caminho e o animal destroçava inteiro. Então, de novo, dos dois animais... Bode expiatório, boa. Outra expressão boa, espetacular, a gente fala é um bode expiatório. Por que bode expiatório? Porque esse bode que era levado era o bode das desculpas de Yom Kippur. Voltamos, o Cohen pegava dois bodes. Um ia para Hashem, ia para Korban, sacrifício, a função mais nobre que existe, e o outro ia para o Azazel, que é esse penhasco que a gente mencionou faz um momentinho atrás. Inclusive, quando se fala, que a gente não vai falar isso, mas eu vou mencionar entre parênteses, quando em hebraico, no hebraico moderno até hoje, quando a gente fala, a gente não, quando pessoas que não deviam falar, falam, o seguinte, olha, está chateado com alguém, ele fala, Telech la Azazel, vai para o Azazel. Por que vai para o Azazel? Porque é o lugar tão indesejado que é onde um dos bodes ia. Um dos bodes ia para o penhasco, que o Cohen trazia, chamado Azazel, e o outro ia para Hashem. Quer dizer, esse bode que ia para o penhasco, ele é tão, mas tão triste e tão infeliz, que em hebraico até hoje se fala Telech, vai para aquele lugar indesejado. A gente fala bode expiatório, fala deu bode, era um fim não agradável. São dois caminhos opostos, um ia para Hashem e o outro ia para Azazel. Agora acompanhe comigo algo curiosíssimo, que alguns comentaristas mencionam isso. A Mishnah no Tratado de Yomá, que fala sobre o dia inteiro de Yom Kippur, sobre o jejum, sobre o trabalho, sobre o que pode, sobre o que não pode, que o Cohen fazia em Yom Kippur dentro do templo durante essas 25 horas. A Mishnah falou o seguinte, os dois animais que o Cohen pegava, um ia para Hashem e outro ia para Azazel, um se tornava um korban e outro ia para aquele penhasco que a gente mencionou, eles têm que ser iguais em cor. Os dois bodes têm que ter a mesma altura e os dois bodes têm que ter o mesmo valor. Porque se um custa 1.000, o outro tem que custar também 1.000. Não pode ser uma raça diferente, não pode ser uma cor diferente, não pode ser uma altura diferente. E ainda mais diz a Mishnah para a gente, os dois bodes eram comprados quando? Juntos. Juntos, mesmo valor, mesma altura, mesma cor. Ah, mas se eles eram tão iguais, como é que eu sei onde cada um vai? A Mishnah tinha um sorteio. O Cohen fazia um sorteio. Ele pegava, e esse sorteio, um papelzinho estava escrito Lashem, e outro estava escrito Azazel. Então um se tornava um korban, e o outro se tornava o animal que ia para o penhasco. Olha que interessante, um se desossava no meio do penhasco, diz a Mishnah, não chegava lá embaixo vivo, e o outro chegava no Kodesh HaKodashim, que é o lugar mais santo, e o sangue dele era jogado dentro do Kodesh HaKodashim. Mas é o mesmo animal, como se fosse, é o mesmo valor, porque existiam dois bodes. Um bode era para jogar penhasco abaixo para perdoar as averot de Bnei Israel, e outro bode era uma oferenda, um korban para Hashem, que entrava o sangue dele dentro do Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim é o lugar mais santo, que só o Cohen entrava one time a year, uma vez por ano. A pergunta é, o que mudou? Mudou o sorteio. O sorteio definiu um animal para cá e outro animal para lá. Os comentaristas mencionam aqui um ponto curioso. Na vida, e nesse período mais especificamente que a gente está falando hoje, todo mundo tem as mesmas oportunidades na vida dele. O que quer dizer? Eu tenho oportunidade, cada pessoa, oportunidade distinta, mas ele tem a oportunidade, igual quis dizer, de transformar este período em um período Lashem, que é um período que fosse um korban, que é entregue para Hashem, uma aproximação de HaKadosh Baruch Hu, ou um período de transformar esses dias o contrário, que seria chamado Azazel. E falar, de novo tem que cozinhar, de novo tem que acordar cedo para Selichot, de novo tem que comprar a cadeira das grandes festas, de novo tem que escutar aquele Hazan. Eu escolho, se eu quero transformar naquele período um período de crescimento, de que eu mude, ou um período de reclamação, um período de mais uma vez as grandes festas. E olhem como a gente vê que na vida a pessoa escolhe que caminho tomar. Estive procurando
Na época do Iluminismo, que é muito conhecido por todos nós, uma das conquistas que tinham os iluministas eram pegar pessoas cabeça nobre, QI alto, e transformar eles em parte do grupo do Iluminismo. Lembrem que o Iluminismo antigamente não era o liberalismo que é hoje em dia, quando sai do judeu ortodoxo. Era uma coisa muito mais brecada, mas ainda assim era o Iluminismo, e os Chachamim viram até onde isso ia chegar. Naquela época, quando o Iluminismo ainda não era algo tão liberal, vamos chamar de alguma forma ou outra, os iluministas, a história verdadeira, procuraram algumas pessoas especiais e acharam um jovem chamado Arque. Esse é o nome do jovem, 13 anos de idade. Eles viram a capacidade de intelecto desse menino e falaram, se a gente conseguir pegar esse menino, será uma das nossas grandes conquistas. Medalha de ouro para a gente, nós iluministas. Falaram para esse menino, olha, meu querido, se você fizer parte do nosso grupo, Yehudi, obviamente, ele era religioso, você fizer parte do iluminismo, você pode agora se tornar um grande matemático. E naquela época, ser um grande matemático talvez seria hoje como ser um grande jogador de futebol ou um grande cantor. Era algo pop, era algo que bombava nas pessoas. Esse menino falou, uau! Esse menino falou que ele balançou. Só que, por pouco, e ele próprio conta isso, ele acabou indo para uma outra academia de estudos, a Yeshiva de Slobodka. Esse menino, Arque, era o nome dele no RG, em hebraico é chamado de Aharon, Rav Aharon Kotler. Rav Aharon Kotler conta que faltou uma esbarrada para ele não sair, lo aleno do caminho da Torá, virar iluminista, matemático ou filósofo, e a vida dele judaica terminar. E Rav Aharon Kotler, como a gente mencionou já dezenas de vezes, foi a pessoa, um dos que explodiu o judaísmo dentro dos Estados Unidos e quase que no mundo, transbordando. Por quê? Porque ele decidiu ir para Hashem, em vez de, naquele caso, ir para o Azazel. Rav Aharon Kotler, olhem, pessoal, olhem que interessante, esse mesmo Rav Aharon Kotler, uma vez foi num kibbutz em Israel. Antigamente os kibbutzim, muitos kibbutzim, hoje já mudou bastante Baruch Hashem a situação, mas antigamente haviam muitos kibbutzim que eram completamente contra a religião. Então, Rav Aharon Kotler entrou num kibbutz, que deixaram ele falar um pouquinho, deram respeito para ele, então ele foi com muito carinho. E ele conta, ele falou o seguinte, olha, começou a dar um shiur, e mencionou um tratado do Talmud e fez uma pergunta para os meninos que lá estavam presentes. Então o menino falou, Rabino, mas no que o senhor mencionou tem outra pergunta. Rav Aharon Kotler falou, uau, como você é rápido. Meninos, tem uma cabeça muito boa. Eu vou te falar uma coisa, eu não sei se você vai entender, disse Rav Aharon Kotler. O menino com uma cabeça tão boa que nem você, disse Rav Aharon Kotler para aquele menino do kibbutz, tem que ser desafiado numa yeshiva. Sim, disse Rav Aharon Kotler. Rav Aharon Kotler falou isso para o menino. Esse menino se transformou um pouco depois, Rav Don Segal. Rav Don Segal foi um dos grandes mashgichim que nossa geração teve. E Rav Don Segal conta que o que fez ele sair do kibbutz em Israel e conhecer o Meshivá foi aquela oportunidade. Mas aquela oportunidade que muitos outros tiveram e nem todos pescaram. Muitos sim e outros não. Esses dias dão para a gente um tom da pessoa poder escolher. Eu quero ir para Hashem, ou lo aleno, eu quero deixar mais um ano passar. Eu quero deixar mais um ano com caroços de romã, maçã com mel e passar uma semana entregando o Mishloach, uma nota entre aspas que não existe, presentinhos de Rosh Hashanah. Tem que ser uma época do ano diferente. Ramim contam para a gente que essa época do ano, o Zohar HaKadosh fala que tem uma brisa gostosa. Está muito calor. Está muito calor. O que a pessoa mais quer, quando não tem ar-condicionado, é o quê? Aquela brisa, ele faz Esses dias são dias que a Kadosh Baruch Hu fala para cada um de nós. Se a gente puder aproveitar eles da forma certa. Agora, como caminhar em direção ao Korban Lashem? Como cada um de nós pode se transformar de alguma forma mais próximo de Hashem e Korban Lashem? Como se transformar? Queria mostrar para vocês o que quer dizer tshuva, para que a gente possa, tshuva quer dizer retornar para Hashem, mas o que quer dizer isso? Vi uma coisa que eu tinha guardado faz alguns anos e lembrei, e quando eu vi eu falei, não pode ser. Rav Chaim Volozhin tem um livro chamado Nefesh HaChaim.
Rav Chaim Volozhin foi o chefe da mãe das yeshivot. A gente sabe que existem 3 averot que a pessoa precisa dar a vida por elas. Quais são as 3? Gilui Arayot, Shfichut Damim e Avodah Zarah. Traduzindo, relações sexuais proibidas, idolatria e assassinatos. Se alguém falar para mim, ou você comete uma das 3 averot, ou você se mata, então eu não vou me matar. Mas eu não posso matar outra pessoa, ou violar aquela mulher sexualmente, ou fazer idolatria para que eu possa viver. Isso assim aparece na Gemara, no Tratado de Sanedrin, na página 74a. Rav Chaim Volozhin traz uma prova e ele diz o seguinte, que existe mais uma mitzvah que a pessoa tem que, se fosse o caso prático, se matar por ela. Qual é? Tshuvah. Se a pessoa tivesse que optar entre viver ou fazer tshuvah e houvesse um conflito, ou você faz tshuvah, eu vou ter que te matar, a pessoa deveria dar a vida dele e falar, olha meu amigo, igual que eu não posso assassinar alguém, eu não posso sair desse período do ano sem fazer tshuvah. É uma das 3 mitzvot, seria a 4ª, que é chamada Yareg Ve'Eliavor. Você precisa se matar para não deixar de fazer elas. Olha que hidush, que novidade. Da onde ele prova isso? Olha que espetacular, um pasuk que a gente lê nos dias de Rosh Hashanah e Kippur. Ele fala o seguinte, Veshavta, em Parashat Nitzavim, Veshavta da Hashem Elokecha. Você, Yehudi, tem que voltar até Hashem. E o fim do pasuk, por algumas palavras, diz, Bechol levavecha ubchol navshecha. Você tem que voltar para Hashem com todo o teu coração e com toda a sua alma. Da onde a gente aprende que tem que dar vida para Hashem naquelas 3 averot? No pasuk do Kriyat Shema. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha ubchol navshecha. Mesmo dando sua vida, eu tenho que amar Hashem. Então diz ele, em relação a tshuvah, também está escrito a palavra bechol navshecha. Então diz Rav Chaim Volozhin, para tshuvah também, se fosse o caso, a pessoa teria que dar a vida dele, se fosse um exemplo prático, entre fazer tshuvah ou dar a vida, a pessoa tem que estar pronta, diz ele, alahicamente, de dar a vida e aproveitar essa chance de fazer tshuvah. Quer dizer, o mesmo Deus que falou para a gente viver, falou, eu faço questão que você viva, mas nesses 3 averot eu não te deixo. Quando se refere a tshuvah, tshuvah é a 4ª averá que a pessoa tem que dar vida até por isso. Mas por quê? Não para a gente focar em dar vida. Para a gente focar, o objetivo do show de hoje é, uau, quanto isso é importante. Não pode ser que eu vou passar mais um ano naquela drachá da maçã com mel. Não pode ser. Achamos que é muito mais da gente, porque nós somos pessoas inteligentes. Tshuvah se faz necessário. Eu vi escrito faz alguns anos que o Yetzer Hara, e acompanhe comigo, como isso é profundo, uma frase curta, não se preocupa se a pessoa faz mais algumas mitzvot durante esses dias. Ele está feliz, o Yetzer Hara não grita por isso, não fica chateado por isso. Contanto que você não parar para pensar e não mudar. Eu peguei no grupo tal, a gente se obrigou cada um a fazer um perek a mais de Teilim. Coloca voto, isso é um mérito. Porém, os dias que a gente está passando não é para fazer um perek a mais de Teilim, também é. Isso também é um mérito, repito. Mas é para mudar alguma coisa. Nós temos que mudar alguma coisa, isso é tshuvah. Agora, pessoal, por que é tão difícil fazer tshuvah? Eu acho que uma das razões que talvez seja difícil pensando comigo mesmo é que a gente não acredita de fato qual é o poder que a tshuvah tem. Uma vez, o famoso Rav de Bardichev, ele viu uma história racídica, mas é verdadeira. Todas as histórias racídicas eles falam, não pode perguntar se sim ou se não. Mas essa história é verdadeira. E tem um mussar gigante atrás. O Rav de Bardichev conta que uma vez ele viu um murachá, uma pessoa perversa, muitas averot. O Rav de Bardichev era aquela pessoa que sempre tinha um olho dourado. Ele via as pessoas e falava, uau! Ele sempre procurava alguma coisa gostosa para encontrar no cenário. Então o Rav de Bardichev chegou para aquele Yehudi perverso e falou para ele, eu tenho inveja de você. E o Yehudi falou para ele, olha Rav, eu não sou do seu time, eu não cumpro o Torá, mas eu sei que o senhor é uma pessoa nobre. Como assim o senhor tem inveja de mim? O senhor tem inveja de mim por qual? Why? Por quê? Diz o Rav de Bardichev o seguinte, meu querido, quando nós fazemos tshuvah, todas as averot da pessoa, se a pessoa faz tshuvah por amor, se transformam em méritos. Você é muito melhor do que eu, porque a situação que você tem hoje, se você decidir virar a mesa, o que pode acontecer? Você vai ter um bônus na sua conta espiritual 1 milhão de vezes maior do que o meu. Por isso diz o Rav de Bardichev, independente se você vai mudar isso ou não, se você vai para Hashem ou continuar no seu caminho, eu tenho inveja de você.
Porque você tem uma oportunidade que eu não tenho. Eu não tenho tantas averot que nem você tem. Quer dizer, tshuva é mudar o report. Porque uma pessoa que ele tem lo aleno na conta dele menos R$1.000. Como que ele faz a conta dele virar mais R$1.000? Não adianta depositar R$1.000. Se depositar R$1.000, ele vai ficar com o quê? Zero. E se o número for R$100.000 menos 100 mil, como é que eu chego em mais 100 mil? Ah, já depositei 100 mil. Habibi, está no zero ainda. Precisa colocar mais 200 mil. Hashem falou para a gente o seguinte, se você tiver menos 200 mil, com uma mudança, não de fazer um teilim a mais, sem desmerecer o teilim, com uma mudança de pensamento, de atitude religiosa, eu quero mudar, e depois colocar isso na prática, eu transformo o seu menos em mais, eu não zero, disse Hashem. Por isso que Rav de Barditch ficou com ciúmes dele. A pessoa pode mudar o report dele do ano e a vida dele também muda para o melhor. A palavra tshuva, eu queria definir ela porque às vezes a gente escuta a shiurim durante o ano, durante essas épocas na sinagoga, fora da sinagoga, tshuva, e a gente fica um pouco confuso. Tanto se escuta de tshuva, mas o que quer dizer tanto tshuva? O que quer dizer esse tshuva? Pessoal, eu queria definir tshuva com vocês, eu queria atenção para a Hashem de vocês, é o seguinte, tshuva é pegar um ato, tshuva não é sair da água para o vinho. Isso não é tshuva, porque tudo que vai rápido se perde. Tshuva é eu pegar um ato, cada pessoa sabe que ato ele pode pegar, e consertar ele. É pegar um detalhe de um setor da minha vida religiosa, não falei um setor inteiro, eu não falei Shabbat, eu não falei Alachot Nidah, eu não falei Kashrut, eu falei pegar um detalhe de Alachot Nidah, um detalhe de Alachot Kashrut, um detalhe de Alachot Shabbat e falar nisso eu preciso mudar e eu decidi que eu vou mudar esse ano. Não fazer um ato a mais, eu decidi porque eu preciso dar um upgrade no meu Shabbat. E acabou, e portanto eu vou escolher uma coisa para mudar. O que se deve escolher para mudar quando se escolhe um setor? Se deve escolher, diz Rav Israel Salant, a coisa mais fácil que existe. Contrário do que a gente pensa. Quer dizer, por exemplo, se eu decidir melhorar o meu Shabbat, qual é a coisa mais fácil para mim, é significante o que eu mexo no Shabbat? Para mim a coisa mais fácil talvez eu não mexer em Mukse no Shabbat. Mas é muito fácil para mim. É isso que Hashem quer de nós. É o fácil. Hashem não quer que eu fique agora chegando mais 8 da manhã na sinagoga se eu chegava às 10 todo dia. Eu não consigo chegar às 8 por enquanto. Então escolhe uma coisa fácil. Escolhe uma coisa fácil. Eu não vou mais mexer em Mukse. Mas não é que sem querer. Eu decidi porque eu sei que eu quero dar um upgrade no meu Shabbat. Isso quer dizer tshuva. Inclusive, eu vou me aventurar a falar para vocês. Pensei bastante. Mas está escrito isso, então eu posso repetir. Fazer uma verá com um sentimento puro, a gente pode chamar assim, ciente que eu estou errado, isso é tshuva também. Porque até agora, por exemplo, eu fazia tal atitude, seja Shabbat, seja o que for. Mas eu falava, não é para mim isso, não está nesse nível, isso aqui é para o Rabino. O Rabino no Knis lá, coloca voto para ele. Tudo bem, mas eu não tenho nada a ver com isso. Fazer tshuva quer dizer o seguinte, eu entendi esse ano que isso aqui é o que precisa ser feito. Eu entendi isso aqui. Eu não estou pronto a fazer. Tá bom, você tem livre-arbítrio. Mas chegar um Korban Lashem, se aproximar de Hashem e falar o seguinte, eu sei que isso não é a conduta certa. Mas eu não estou a fim de fazer. Eu tenho livre-arbítrio. Não falar que isso não é para mim. Porque, meus queridos, diferente de outras religiões, há 613 mitzvot. Na verdade, não são 613, a gente não tem nem 300 hoje. A gente não tem Bet HaMikdash, a maioria dos Yehudim não está em Israel. Mas as mitzvot que nós temos, todas elas, se aplicam para todos os Yehudim. Não existe o fato que, já que eu sou assim, eu sou assado, eu não preciso fazer a mitzvah. Tá certo, a gente precisa crescer, cada um no nível dele. Mas não existe falar, olha, esse ano tem uma mitzvah que talvez eu nem quero fazer ela. Mas pelo menos eu sei que eu devia estar fazendo, e quando eu olho alguém que faz, eu aprecio isso, eu não zombo dele. Isso também é definido como teshuvah. Eu acho que tem um fato que tem que ficar claro para a gente, e a gente deveria dançar de verdade. Como assim dançar? Que fato? Vou contar para vocês, vocês podem dançar. Vocês esperam terminar o shur, mas vocês podem dançar. É o seguinte, amanhã eu vou explicar para vocês. É o seguinte, está escrito que quando Hashem julga a pessoa, a Mishnah em Rosh Hashanah fala que a Kadosh Baruch Hu julga a pessoa no dia de Rosh Hashanah e em Yom Kippur também. Mas, quem é julgado em Rosh Hashanah? Todo mundo. Dúvida.
Dúvida tem quem não leu a Mishnah. A Mishnah fala, Kol Bae Olam. Não tem uma pessoa que não é julgado. Até, sim, até. Mas ele não é, sim, ninguém, mas até. Todo mundo que está vivo, que o coração está batendo, independente de onde ele estiver no mundo, independente da religião dele, ele é julgado nesses dias. Mas então por que dançar? Dançar o quê? Adona Selihot? Dançar o quê? Dançar, meus queridos, porque a gente tem o prêmio desses dias. O prêmio de Rosh Hashanah, o prêmio de Yom Kippur, quando nós estamos sendo julgados mais ainda, estar num lugar propício. Porque se eu não fosse Yehudi, ou se eu infelizmente não tivesse o conhecimento da Torá Kedoshá, talvez eu estivesse nesses dias comendo maçã com mel no restaurante com meu amigo. Talvez estivesse no Maracanã vendo o jogo do Fla-Flu. Meu Habib está sendo julgado. É gol! Meu amigo, é isso, para isso que você veio para o mundo? Nós, Yehudim, Hashem falou, vou te dar um presente. Eu vou te enquadrar dentro de um Beit HaKnesset para que você esteja no frame of mind do julgamento correto. Quer dizer, por que dançar? Porque eu estou no lugar certo. Se uma pessoa tem uma prova, época de provas, agora trimestral, e está trânsito. Está trânsito. Ele está 20 minutos da escola. E a prova está começando. E quem chegar atrasado não entra e é suspenso. A coisa que ele mais queria estar aonde agora? Na escola fazendo a prova junto com os amigos. Porque estar na escola é uma alegria. Sim, eu sei que nem sempre. Mas, agora que eu já preciso fazer a prova, que eu queria estar lá, não queria estar atrasado, ficar com 0 na prova. Estar no ambiente de Torá, estar no Beit HaKnesset nesses dias é como estar dentro da prova. Baruch Hashem que eu estou lá e não estou no trânsito. Hashem falou, essa é uma razão para dançar. Porque você está no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. Pelo que a pessoa é julgada nesses dias? Todo mundo é julgado. Tá bom, eu quero me aproximar de Hashem, eu quero ser Lashem, eu quero ser aquele Korban Lashem. Pelo que a pessoa é julgada nesses dias? Que tipo de atitudes? Como dizia aquele velhinho da Praça é Nossa, a pessoa será julgada, sobretudo, nos mínimos detalhes. O que eu quero dizer com isso? Está escrito na Gemara, mesmo detalhes que a gente nem imagina, a pessoa vai ser julgada. Olha até onde vai. Está escrito, Yavi Hashem le mishpat al kol ne'elam. Hashem vai julgar a pessoa por tudo que está encoberto. Diz o Talmud, como assim, o que está encoberto? A que se refere isso? Diz o Talmud, um exemplo, o Masechet Hagigah, Gemara fala o seguinte, quando uma pessoa, antigamente isso parece que era moda, antigamente parece que todo mundo tinha piolho no cabelo. Então você ia coçar o cabelo, quem tem cabelo, né? Ele ia coçar o cabelo, ia tirar piolho do cabelo na frente dos outros, ele vai ser julgado por isso em Rosh Hashanah. Hoje em dia eu traduziria isso de alguma forma, a pessoa vai, me permitam falta de delicadeza, mas está escrito, assoar o nariz, depois que ele assou o nariz, ele faz aquela ptihat ehal, tem esse costume, né? Ele só dá uma olhada assim, o que saiu, tá? Deixa eu ver o que eu produzi hoje, né? De uma forma mega indelicada, e o cara do lado vai... Sobre isso a pessoa vai ser julgada nesses dias. Por exemplo, o outro amigo lá veio da China, e na China todo mundo diz que soltar aquele, né, grapes, vamos falar assim para ser mais delicado, na refeição é um jeito de falar sartén, a comida estava ótima, bom apetite, você está satisfeito, assim que é na China. Calma, mas aí eu cheguei no Brasil e eu sei que isso é errado. Tá bom? O indivíduo chega no Brasil, ele chega lá, parece buzina de caminhão. Mesmo por isso, a pessoa vai ser julgada porque o indivíduo do lado ficou com vergonha, porque ele também é um ser humano, ele também podia chegar a fazer isso. Eu me sinto ruim por ser um ser humano. Está comendo do lado de um jacaré do meu lado, do mamute do meu lado, me incomoda. Mas espera aí, eu fiquei com uma dúvida quando eu li isso. A Kadosh Baruch Hu é chamado Rahum Vehanun. A gente repete 20 vezes, 200 vezes, 100 vezes em Yom Kippur. Que Hashem é Rahum Vehanun, piedoso e misericordioso. Seja qual for a diferença entre piedoso e misericordioso, que não vem ao momento agora, presta atenção. Hashem não podia quebrar um galho aí? Poxa, Moré, 5,99. O computador arredonda sozinho, não precisa nem de conselho. Aqui vai me julgar porque assoei o nariz terça-feira, 12 de abril, 3h15 da tarde, ou porque eu dei um grapes no meio da refeição. Eu nem lembro que eu comi ontem, vou lembrar da refeição, você vai me julgar por isso, Akadosh Baruch Hu. Cadê a misericórdia de Akadosh Baruch Hu? Cadê a delicadeza, a gentileza de Akadosh Baruch Hu? A resposta é a seguinte. O shofar,
quando nós tocamos o shofar, que todos esses dias que acompanham a gente tem o shofar como símbolo, o dia do toque do shofar é chamado Yom Teruah. Quer dizer, o toque do shofar que simboliza o shofar de verdade é chamado Truah. Truah, o pasuk na Torá diz, Hashem Elokav Imo, o Truat Melechbo. Truah, a palavra Teruah, é explicada como vem da palavra Re'ut. O que é Re'ut? Amizade, companheirismo. Você não sabe, o meu melhor amigo é aquele indivíduo. Eu conto com ele para qualquer coisa. Eu estou perto dele, eu me sinto bem. Eu tenho um problema, eu resolvo com ele. Eu não entendi. Ele é meu amigo? Com todo respeito para Kadosh Baruch Hu, obviamente. Mas o dia é chamado Yom Truah, o dia da amizade. Re'ut Truah é a amizade de Hashem. Esse é meu amigo de verdade, ele me julga pelo ter assoado o nariz? Se fosse meu amigo de verdade, arredondava o 5,9 para 6. Deixava passar. A resposta que a gente precisa entender e dançar por isso mesmo, o maior presente que Kadosh Baruch Hu deu para o ser humano é o julgamento. Por quê? Que obviamente não empilha as coisas de um ano para o outro e se resolve a cada ano, mas por outro ponto que a gente está falando agora é o seguinte: quando uma pessoa não gosta de outra pessoa, o melhor jeito de mostrar isso é através de ser indiferente. Porque se eu olho para você, eu falo, se eu olho para você, eu escrevo, apesar que é errado, mal de você no meu grupo, ou falo mal de você, isso é lachanará. Mas ainda gosto um pouco de você. Fato é que eu te dou bola, eu gasto meu tempo com você, escrevendo, ou falando, ou cochichando com o vizinho sobre você. Agora, se você está apagado da minha vida, o maior sinal de mostrar que não me importo com você é o quê? Indiferença. A Kadosh Baruch Hu faz conosco nesses dias 180 graus o oposto. Hashem vira a mesa e diz para a gente o seguinte: meu querido Yehudi, homem ou mulher, você é tão importante para mim, mas tão importante, que eu vou julgar inclusive o quê? Como você assou o nariz durante esse ano. Mas vai me julgar como assou o nariz, arredonda. Não existe arredondar aqui. Porque quando você gosta muito de alguém, quando ele está na frente da câmera, quando ele está saindo do Jornal da Globo e tem audiência de milhares de pessoas, quando está no Super Bowl, peraí, eu vou arrumar minha gravata, eu vou arrumar meu penteado, eu vou arrumar minha barba, eu vou arrumar meu cabelo, porque eu estou saindo na foto. Kadosh Baruch Hu gosta tanto de cada um de nós, que ele fala, eu preciso te julgar, porque você, para mim, é muito importante. Isso aqui devia fazer a pessoa de verdade interiorizar essa mensagem e dançar de alegria de verdade. A Kadosh Baruch Hu me ama. Sério, ele te ama. Uma vez, estava vendo aquele livro, eu não sei se existe ainda hoje, mas na época, antigamente, tinha um livro Aonde está o Oli? Lembra? Existe ainda. Onde está o Oli? Aí, hoje eu já vi, quer dizer, Onde está Pokémon? Hoje está Pokémon. Mas é a versão moderna. É a versão moderna. Mas onde está o Oli? Onde está o Oli no circo? Onde está o Oli no safari? Eu vim em casa nas crianças, eu comecei a procurar, aí eu falei, puxa vida, eu vou dar aquele velho truque, olhar atrás para já ver a resposta. Porque não dá para achar o Oli. Onde está o Oli na prisão? Todo mundo de zebrinha e o Oli. Onde é que eu vou achar esse cara com o borneta dele, o tarboche dele? Onde é que eu vou achar o Oli? Se eu ficar metzer, eu não vou achar ele, 100 anos não vou achar ele. E se olha o resultado, não dá para achar o Oli. Eu comecei a pensar comigo mesmo, nós somos aqueles caras em volta do Oli. Quantas pessoas tem no mundo? Quantas pessoas tem no mundo? Vai no aeroporto, final de Olimpíadas. Vai no aeroporto, meu amigo. Vai no aeroporto, férias. Vai no aeroporto, começo ou final de feriado. Vai parecer feira. E se você desaparecer, garanto que não vai acontecer nada. Alguém vai ficar feliz porque não vai pegar overbooking por causa de você. O que muda? Hashem falou uma vez por ano, eu vou te mostrar que para mim, você muda. O que você faz para mim muda. Você é o Oli. Os outros eu não sei, mas você é o Oli. Sabem que, procurei um pouquinho, o Kuzari traz isso. Os filósofos, tem um livro chamado Kuzari, ele menciona bastante os filósofos, e ele fala o seguinte, que na filosofia, muitos dizem que Allahu Akbar, Deus é o grande. Mas Deus é tão grande, tão grande, tão grande que o quê? Ele lá e você aqui. Entre nós e ele, milhares de anos, luz de distância, inclusive a Gumará fala isso, então não tem nada a ver com ele. Esse é o pensamento da filosofia, possivelmente. Kadosh Baruch Hu fala, eu não penso assim. Eu moro longe,
mas o seu ato faz diferença e faz cócegas. Ou belisca, dependendo do ato, o meu que se acabou do meu trono celestial. Ele tem que entender que quando ele melhora um ato, ele não melhorou um ato, ele mudou o mundo, mudou o sorriso de Akadosh Baruch Hu para com ele. Ser julgado nesses dias não é que Akadosh Baruch Hu é chato, ele era Rahum respondendo. Mas justo porque Hashem é tão piedoso, ele falou, eu gosto tanto de você que me incomoda ver, porque você é meu filho, e com um filho a gente se preocupa mais do que com os outros. Indiferença entre nós e Hashem não é possível, independente de que nível o Yehudi esteja. Todo Yehudi é filho de Akadosh Baruch Hu. Dançar por quê? Porque, mais uma razão, Hashem está esperando que a gente faça tshuva. E porque, como disse o Rav de Bardichev, virar a mesa nesses dias é uma questão de parar e pensar. Puxa vida, eu posso mudar minha vida 180 graus, posso mudar o meu statement lá em cima com Hashem 180 graus. Vou me aventurar a contar uma história para vocês, história verdadeira. O nome da pessoa também é verdadeiro, eu só tirei o sobrenome, mas por enquanto, essa pessoa, Mendel, antigamente todo mundo era Mendel, parece, né? Então Mendel nasceu na Hungria. 7 anos de idade, viram que Mendel era um gênio e começaram a procurar um professor particular para ele, um Havruta especial que pudesse continuar desafiando o intelecto desse menino, porque ele não podia mais ficar na classe porque ele era muito inteligente e o que o professor falava, explicava em 1 hora, esse menino entendia em poucos minutos. A astúcia dele era grande, mas junto com a astúcia dele, quando acharam um Havruta novo, um parceiro de estudo, um novo professor, quando ele via o quanto ele era capaz, junto com isso, tudo tem seu custo, crescia o orgulho de Mendel. Anos depois, o pai de Mendel faleceu, e chegou, o pai dele era um Rav numa comunidade, muitos anos, e depois de muitos anos, o pai dele falece, esse menino já estava grande, e falaram, olha, talvez agora eu posso ser uma pessoa tão capaz, preencher o lugar do meu pai. Existe isso na Halakha, se o filho é capaz que nem o pai, ele deve vir antes de outras pessoas. Só que a comunidade viu que, apesar que ele era muito inteligente, ainda existe um conceito chamado idade. Um menino de 20 e poucos anos, quando inteligente ele já pode ser, as pessoas não vão respeitar ele devido à idade dele. Então ele não podia preencher o lugar do pai. Mendel ficou frustrado, porque ele sabia que ele era a pessoa mais capaz de falar, intelecto e tudo. Então, ele começou a ficar amigo de um chefe de outra religião, a história é verdadeira, e acompanhem comigo até o fim. Viram o talento desse menino Mendel. Mendel vira uma sensação nessa nova religião que ele começa a participar. Mendel vira um novo pregador na igreja onde ele participava, e Mendel vira um cardinal. Esse cardinal, que era o próprio Yehudi, ficou com raiva da situação que ele passou, porque tinha que sustentar a família e não aceitaram ele como Rav. Então ele próprio começou a fazer decretos contra Yehudi. O antissemitismo começou a crescer no leste europeu e ele era conhecido como Cardinal Mendel. Mendel continuava na época do antissemitismo, da Segunda Guerra, e as pessoas não gostavam dele, especialmente por ele ser Yehudi. Como você, Yehudi, fala mal sobre a gente, como você, Yehudi, faz delatos contra a gente, faz a gente ser preso pela polícia nazista. Mas ele tinha um posto tão alto que nenhum Yehudi ousava mexer com o Cardinal Mendel. Quando a guerra começou à tona, ele continuou sendo a pessoa que infelizmente ia contra os Yehudi, contra o próprio povo dele, mas porque não sabia o que estava acontecendo com os irmãos. Quando ele viu as atrocidades que Hitler e Marshemov Zichro começou a cometer com o povo, que não se fazia com um animal de experiência, ele começou a sentir pena dos Yehudi. E Mendel começou a se questionar, e agora? Como que eu paro de ser um homem Lazazel e viro um Korban Lashem? Como que eu mudo? Eu não posso voltar atrás. Eu sou Cardinal Mendel. Mas por outro lado, são meus irmãos. Mendel entrou nesse conflito, mas continuava sendo o Cardinal Mendel. Mendel foi dormir e teve um sonho.
Mendel vê a face do Rav dele, que ensinou Torá para ele na Hungria, quando ele era criança. Aquele professor que fez ele crescer quando ele já não conseguia mais ficar na sala de aula porque ele era muito inteligente. Mas ele nunca tinha escutado falar que o Rav faleceu. Mas o Rav falou para ele no sonho, Mendel, volte às suas raízes. Se você voltar, Bezat Hashem, você vai ter um final feliz. Se não, o seu final de vida está comprometido. Mendel acorda e fala, mas isso aqui é coisa da minha cabeça. E, literalmente isso é coisa do outro mundo. E quem falou que meu Rav faleceu? Mendel foi se informar se o Rav dele estava vivo ainda ou não. Mendel escuta que recentemente aquele Rav que apareceu no sonho faleceu. Mendel começa a ficar preocupado, porque o Rav faleceu. Ele está me contando, está me dando uma advertência, ele gostava de mim. Mas isso ainda é muito pouco para o cardeal Mendel voltar atrás. Mendel sonha mais uma vez e mais uma segunda vez. Mendel tem 3 vezes o mesmo sonho. Mendel volta atrás. Se você voltar atrás, você vai ter um final feliz. Se você não voltar atrás, o seu final não será feliz. Ele viu que a coisa ia ser séria. Pessoal, no meio da noite, na calada noturna, Mendel decide virar Lashem. Mendel decide virar o Korban Lashem. O que ele faz? Ele pegou os bens que ele tinha, anéis, coisa que ele podia carregar dentro da roupa, para fugir e poder subornar um guarda ou quem fosse, para ele poder ir embora daquele país e deixassem ele sair tranquilo. Mendel saiu e no caminho ainda na Europa, ele viu um Rev de uma Hassidut, talvez, que não seja famoso aqui entre os presentes, mas era uma Hassidut famosa, não sei se ainda existe até hoje, chamado Skulener. O Rav de Skulener era chamado Rav Eliezer de Portugal, tzadik muito grande que viu na época do Holocausto. Falou para o Mendel o seguinte, Mendel, pega todos esses anéis que você trouxe, todas essas bijuterias que você trouxe que poderia te ajudar a ajudar outros Yehudim, e joga tudo isso no rio. Perguntou ele, mas Rav, por quê? Porque isso tudo provém de idolatria, que é o que você fazia. E nenhum Yehudi pode ter proveito algum de qualquer coisa de idolatria. Mendel falou, difícil, mas eu decidi ir para Hashem. Jogou aquilo no rio, por que no rio não no lixo? Para que ninguém possa ter proveito. Mendel continuou a fuga dele e ele viu que descobriram que ele também era um Yehudi. Pegaram ele e Mendel foi mandado com outros Yehudim para Auschwitz, que foi o final de muitos Yehudim da Hungria. Porém, a história a gente sabe porque Mendel foi um dos sujeitos, poucos em quantidade proporcional, que salvou de Auschwitz. Ele foi parar em Israel e foi de novo visitar o Rav de Skulener, que também saiu da Segunda Guerra e foi para Israel. E perguntou, o Rav de Skulener para ele, agora eu tenho coragem de fazer uma pergunta para você, Mendel. Antes eu tinha medo, mas agora eu tenho uma coragem. Por que você nunca mudou o seu nome? Mendel é um nome muito fácil de encontrar. Porque um Yehudi é Mendel e um não Yehudi não é Mendel. Então quando você estava sendo cardinal Mendel, por que você não virou cardinal John? Cardinal que fosse outro nome. Por que seu nome continuou Mendel? Você tinha todos os contatos para mudar o seu nome, Habibi. Assim perguntou o Rav de Skulener para Mendel. Mendel falou para ele o seguinte, meu nome é Mendel, e a história verdadeira, Wider. Em Yiddish, Wider. E diz Mendel, Wider em Yiddish quer dizer de novo. Havia algo dentro de mim que mesmo enquanto eu estava sendo um cardinal e falando mal dos meus irmãos, que me falava o seguinte, olha, Mendel Wider, você tem que algum dia voltar a ser Mendel de novo. Mendel Wider é Mendel de novo. Eu sabia que alguma coisa dentro de mim me dizia que eu tenho que ser Mendel Wider. Nome e sobrenome, que eu tenho que voltar a ser Mendel. E por isso eu nunca tive a coragem de fazer o quê? Mudar o meu nome. Esse indivíduo hoje está enterrado em Tzfat e, junto com a família dele,
está escrito na Matzevá, no kever dele, onde ele está enterrado, o seguinte: toda pessoa que passar por aqui, por favor, fazer um Tehillim em prol da minha Neshama, para que eu possa ter um final feliz. Porque viu o quê? Meu Rav me acordou, eu mudei, eu saí do posto, mas quanto mal eu já fiz? Eu peço para que cada um que passe na minha Matzevá, aqui onde eu estou enterrado em Tzfat, faça um perek de Teilim por mim, por favor, não vá embora daqui sem fazer um perek de Teilim. Quando eu li essa história, eu aprendi duas coisas. Uma, que a história é um impacto, mas dois, é o seguinte, que todo Yehudi tem uma chama dentro dele. Todo um Yehudi tem um Vider dentro dele. De novo, tem um pouco, olha, volta o teu Shabbat, volta a tua Kashrut, volta a tua Tarat HaMishpachá, mas eu estou no século 21, é difícil, mas volta. E também, puxa vida, será que Hashem aceita a minha tshuva? O Rav dele disse para ele no sonho, volta, porque você vai ter um final feliz. Porque independente da situação que eu estiver, a Kadosh Baruch Hu volta porque é o quê? Eu confio em você. A gente tem que acreditar que esses dias têm um poder, mas a Kadosh Baruch Hu fala, eu confio em você. E quanto muda quando alguém confia na gente? Estava procurando hoje de manhã, e revi de novo agora, terminamos as Olimpíadas e ninguém passa por alguma situação no mundo para aprender, para não aprender. Está escrito, Lomed Mikol Adam, inclusive Lomed de Olimpíada, uma vez a cada 4 vezes, por cada 4 anos e tem no Brasil, tem que ter uma coisa para aprender. Um aluno me contou, falou, Rabino, você já escutou essa? Eu falei, não, e fui procurar um pouco melhor. Salto em vara, uma das modalidades. Quem devia ganhar, o nome dele é Renaud Lavillaine, francês. A marca dele é 6,16 metros, salto em vara de altura. Ele chegou a 5,96 e o brasileiro que vinha atrás, Thiago Braz, que a melhor marca era 5,98, tinha que passar. E de repente, esse brasileiro tinha que passar o francês, porque senão ele ficava atrás. E quanto se faz? O salto em vara você faz uma altura, e se eu quiser ganhar medalha em cima de você, eu preciso fazer a mais do que você. O brasileiro tinha como melhor marca 5,98. E agora, continua a prova, e chegou num estágio que Lavillaine deixou para o brasileiro chegar a 6,3. Se o brasileiro não chegasse a 6 metros e 3 centímetros, ele não ganhava a medalha. E para o Lavillaine era muito simples, porque eu, Lavillaine, por 6,16, esse é meu recorde. Você, brasileiro, tem máxima de 5,98. Esse Thiago Braz brasileiro acabou ganhando a medalha de ouro. Ele acabou fazendo 6 metros e 3, passando a marca dele, enquanto que Lavillaine, que tinha 6,16 de recorde, não conseguiu bater o recorde do brasileiro. Se vocês acompanharam, perguntaram para ele, puxa vida, por que você não conseguiu? Disse Lavillaine, esse olímpico francês, atleta, falou, olha, as vaias do público me fizeram perder. Inclusive eu comparo isso, disse ele, com Jesse Owens, e o que é aquele velocista negro que em 1936 foi desafiar Hitler contra a supremacia ariana. Então aqui vocês estão me desafiando, só porque eu não sou brasileiro? French fries, por isso. Talvez depois ele voltou atrás do comentário que ele falou sobre Hitler. Mas o brasileiro, em contrapartida, falou também uma coisa. O que me fez ganhar porque eu senti a arquibancada vibrando, falando para mim, Thiago, você vai conseguir. Thiago, pula, porque você vai conseguir. Pessoal, de tudo dá para aprender alguma coisa. Um perdeu por causa das vaias, tenho certeza que influencia muito, e um ganhou por causa do apoio. A Kadosh Baruch Hu fala para cada um de nós, vai, você consegue, eu confio em você. Até onde vai a tshuva? Qualquer um pode fazer tshuva? A pior pessoa pode fazer tshuva? Não sei, mas tudo indica que sim. A gente não mora lá em cima, mas o pouco que a gente sabe eu posso compartilhar com vocês. Mesmo algo que parece absurdo e sou irracional, eu fico feliz, porque tshuva é algo que Hashem disse irracional. Tshuva é um presente de pai para filho. E quando é um presente de pai para filho, não se pergunta, puxa vida, por que você me deu tanto? Talvez o filho questiona por que você não me deu mais. Mas nunca por que você não me deu tanto. Por quê? Porque pai e filho não se pergunta por quê. Não precisa merecer.
só porque você é meu pai e eu sou seu filho. A Kadosh Baruch Hu e nós é uma relação pai e filho. Hashem aceita tshuva, olhem até de quem. Havia um governador em Roma chamado Turnus Rufus. Turnus Rufus é titulado pelo Talmud como Turnus Rufus Harashá, o malvado. A gente diria, talvez numa escola que não se diga isso, o peste da escola. Turnus Rufus era o malvado da geração. O que ele fez no 2º século da história da contagem laica? Ele proibiu que se faça Brit Milá. Turnus Rufus cutucou Rabi Akiva, era contemporâneo de Rabi Akiva e sempre questionava ele, não pode se fazer Brit Milá. E zombava do fato que Yehudim fazem Brit Milá e fez leis que proíbam que Yehudim façam Brit Milá, todo o império. Atenção, diz o Talmud, no Tratado de Masechet Avodah Zarah, página 20, ao seguinte. Quando Rabi Akiva viu a esposa de Turnus Rufus de novo, não quero comparar, mas era uma pessoa muito malvada, vocês coloquem algum nome atrás disso. Ele riu e chorou, diz o Talmud para a gente. Quando eu vi essa Gemara, aquelas Gemarotas tem que ler 200 vezes antes de dar um choro. Porque dá medo de falar assim, para ter certeza que está falando verdade. Perguntaram para ele, Rabi Akiva, o grande, por que você está chorando, Habibi? Por que você está chorando? Eu estou chorando porque, olha de onde essa esposa de Turnus Rufus, Harashá, veio. Olha de onde ela veio. E por que você está rindo então, Rav? Disse ele, porque essa mulher vai ser minha esposa no futuro. Meus queridos, Rabi Akiva casou com a esposa de Turnus Rufus Harashá, que proibiu Yehudim fazendo Brit Milá em todo o Império Romano e zombava de Rabi Akiva 24 horas por dia, 7 dias por semana, desafiando ele dia e noite. Tchuvá é possível? Parece que é. Para quem? Para quem quiser, para todo mundo. A pessoa escolhe se ele vai ser para Hashem ou lo além o contrário. Todo mundo pode fazer tchuvá, mesmo aquela pessoa que matou, mesmo... Sim, é irracional isso. Ótimo. Tchuvá, Kadosh Baruch Hu diz, é um presente de pai para filho, de filho para pai. Não existe racional e irracional quando se fala de tchuvá. Hashem falou, faz o salto em vara porque eu estou te aplaudindo nesses dias. Eu sou a arquibancada que está te falando, pula! Passa o teu limite. Você consegue, escolhe uma mitzvah porque você decidiu mudar. Escolhe uma verá fazer menos. Você decidiu mudar. E com isso a gente termina. Eu vi algo bárbaro. Está escrito tchuvá, tfilá e tzeaká. Os ashkenazim falam isso na reza deles. Ma'avirim etrou agzerá. Isso aqui apaga o decreto lo aleno ruim. E nossos sábios fazem uma observação sobre isso. Não está escrito qual decreto. Qualquer decreto. Tchuvá, tefilá, reza e tzedaká apagam qualquer decreto possível. Vi algo espetacular, nunca tinha visto isso. Tzedaká, com quem se faz tzedaká? Com outra pessoa. A gente faz tzedaká comigo mesmo, você faz com outro. Então tzedaká é eu para com o próximo. Tefilá eu faço com quem? Com Hashem. A questão que vem à tona é, tchuvá é com quem? Tem tchuvá, tefilá e tzedaká. Tzedaká é eu com o próximo. Tefilá é eu com Hashem. Tchuvá é eu com quem? Tchuvá é eu comigo mesmo. Tchuvá, definindo, é eu parar comigo mesmo, me olhar no espelho, no elevador, em casa, arrumar a gravata também, arrumar o penteado também, mas parar, uau, nesses dias que a gente tem, será que eu posso olhar para mim mesmo e falar, uau, eu mudei? Mudou alguma coisa do ano passado para esse, desse ano para o próximo? É acreditar que nós podemos mudar. Pessoal, nós não somos produtos da sociedade, nós somos influenciados pela sociedade, mas se tem uma desculpa que Hashem considera, mas não aceita, é eu sou assim porque todo mundo é assim. Habib, primeira coisa que não é todo mundo que é assim. Segundo, de fato é difícil, mas você consegue. Eu estou vibrando a arquibancada por você. Tchuvá é você consigo mesmo. Tchuvá é pensar, puxa vida, tá certo, meus pais me fizeram chegar até aqui, mas não é culpa deles o que eu vou ser. O que eu sou hoje talvez seja culpa deles. Culpa não, consequência, introvertido, extrovertido, assim, assado, mas o que eu vou ser, isso é decisão minha, independente do que me falaram aí na rua. O que eu sou pode ser produto deles também. O que eu vou ser
é decisão minha se eu vou ser Lashem ou não. O meu Shabbat é decisão minha. A minha kashrut é decisão minha. O que eu falo sobre outras pessoas, o que eu penso sobre eles, seja no grupo do WhatsApp, seja outro grupo. Poxa vida, tem tanto grupo inútil, sai. Se você falar bobeira, sai. Sai de um jeito delicado, sei lá, que eles não fiquem ofendidos. Tem tanto grupo inútil que você faz parte, sai. Por que ficar? Se filar uma bobeira, vai chegar isso até a lua, sai. Mas é o grupo da minha família. Tá bom, minha família, então fica, talvez. Mas quantos grupos tem na sua família? Você é família do que? De Brasília já quase. Talvez uma decisão de Rosh Hashanah, eu tenho que estar em todos os grupos e comentar tudo o que falaram. Será que eu tenho que ler sem comentar também tudo o que falaram? Uso o tempo para algo melhor. Tchuvá não é só mitzvot. Tchuvá é que a pessoa possa o quê? Ser uma pessoa, o quê, meus queridos? Sorridente. Uma pessoa melhor. Que Bezat Hashem, a gente possa nesses dias aproveitar a brisa do ar-condicionado de Akadosh Baruch Hu e entender que Hashem está falando, eu espero uma tchuvá sua. Eu espero que você mude. Mudar não é fácil, mas conforme a dificuldade da pessoa mudar, assim vem a recompensa. Que a gente possa, Bezat Hashem, pegar a tchuvá como uma coisa específica, como a gente mencionou, entender que a arquibancada está vibrando pela gente, e quanto mais fácil for o ato, a mitzvah, ou haverá de deixar fazer, é por aí que diz Rav Yisrael Misalant, como a gente mencionou, que a pessoa deve começar. Que Bezat Hashem, a gente possa sentir essa brisa empurre a gente para frente, Bezat Hashem, que a gente veja somente coisas boas e que fale esse ano, puxa, o ano, as alachot, as perguntas foram as mesmas, mas eu mudei.